Em 2002, o criador de Jumanji, Chris Van Allsburg, publicou um livro infantil, livro esse chamado de Zathura, que, se você não sabe, é uma sequência direta do primeiro livro do Jumanji, que, como você sabe, conta exatamente com a mesma pegada ali de jogos tabuleiro entrando na vida real. E a Sonic não é boba nem nada, então vendo esse lançamento, e obviamente também vendo o sucesso que o Jumanji tinha feito, que apesar de ter sido não muito nas bilheterias, ainda lucrou no DVD, decidiu simplesmente comprar os direitos do livro, que em 2005 chegava nas grandes telonas do cinema, e que apesar de ter fracassado nas bilheterias, ainda assim lucrou com DVD, né? Os anos era 2005, velhos tempos, rapaziada, que o DVD ainda fazia sucesso. Então, se você nunca viu esse filme, eu te apresento ele hoje, e se você já viu, venha relembrar. Então, por gentileza, se você gosta ou gostar do meu conteúdo, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Então, com direção de Jon Favreau e roteiro de John Campos e David Koepp, Zathura. Bom, o filme começa ali então nos apresentando os nossos dois protagonistas, os irmãos Danny e Walter. E assim que o filme começa, logo a gente já percebe que os dois têm uma infância igual qualquer outra infância com o irmão aqui no Brasil. Um quase matando o outro. A parada é que enquanto eles estão ali se implicando, se intrigando, o pai dele está trabalhando. Pai esse que é designer de carros, mas eu espero que sejam carros da Hot Wheels, porque puta que pariu. Que carro horrível, moleque. Eu com 5 anos desenhava melhor, sem sacanagem. Bom, mas como eu tava falando, enquanto eles estão ali se implicando e tudo, eles acabam derrubando suco no trabalho do pai deles. Chega de briga. Fazendo assim, obviamente, o pai das crianças ficar puto, botar os dois de castigo e ter que sair para resolver os pepinos. E na ausência do pai, adivinha quem fica no lugar? Ela mesma, Bella Swan, mulher do crepúsculo. E bom, como todo rolê de irmão, uma hora ou outra eles começam a se implicar de novo. Só que as coisas ficam mais sérias, porque o Danny acerta o Walter sem querer. O Walter obviamente fica indignado, como qualquer outro irmão ficaria, e sai correndo atrás do irmão. A parada é que essa casa é uma daquelas casas antigas que tem um elevador de porão, que você taca as coisas lá e desce pra roupa descer, ou pra qualquer coisa, sei lá. E a moral é que o nosso querido Danny vive se escondendo lá. O Walter sabe e decide então bulinar o irmãozinho, descendo o irmãozinho até lá embaixo no porão. Porão esse que ele tem medo, afinal foi pra criança e todo mundo tem medo do porão. E é lá no porão que quando o Danny sai da caixinha pra ele subir de volta, ele encontra uma caixa que chama muito a atenção dele, uma caixa bem estranha, bem bonita na real. O que tinha nessa caixa? O logo chamado Zathura, e um jogo de tabuleiro. Zathura. O Danny, obviamente, então felizão ali que achou o pertence, leva lá pro irmão. E o Danny, então, obviamente, ele todo empolgadinho que ele achou e tava maravilha do mundo moderno, fala, vamos jogar que não sei o que. Eles apertam ali, começam a jogar e tudo, quando de repente sai uma cartinha de dentro do jogo, após a pecinha dele se mover. E aí, obviamente, se você já viu Jumanji, já imagina o que vai acontecer. E o aviso que sai dessa cartinha é simplesmente de chuva de meteoros. Os dois não estão dando nada ali, é só um joguinho e tudo. De repente começa a cair um monte de meteoro na casa. E o pior de tudo ainda é que o que mais me impressiona não é simplesmente o jogo ter poderes mágicos, é a irmã deles, a Bella Swan. Que irmão consegue dormir com uma chuva de meteoros na casa dela. De verdade, eu não consigo dormir enquanto eu ouço alguém fazendo pipoca. Imagina caindo meteoro, mano. Bom, quando a destruição, a chuva de meteoros acaba, o que acontece? Eles percebem que tem alguma coisa diferente. Tá tudo escuro, as janelas, etc. E o que eles decidem fazer? Abrir a porta da casa deles. Abrindo a porta, eles simplesmente estão no espaço. Cara, de verdade, os efeitos especiais desse filme são muito bons, tá? De verdade mesmo, os caras estão de parabéns, gastaram todo o orçamento nessa merda. E aí, obviamente, as crianças completamente desesperadas. Obviamente, eles veem que dá merda, eles vão lá falar com a irmã dele, que tava no comando. A irmã dele tá dormindo, foda-se também, essa mulher não faz nada no filme inteiro. Aí o que eles decidem fazer? Então eles vão lá e leem as regras do tabuleiro. Como eu já falei, as mesmas regras de Jumanji. O cara não mudou nada, só o tema. Bom, pra dar sequência então, o Walter ele vai lá, ele gira a chavinha e ele aperta o botão pra fazer a navezinha andar. A próxima carta que sai, rapaziada, é simplesmente uma carta que diz: seu robô está com defeito. Obviamente eles ficam preocupados, mas quando aparece simplesmente um robô mini, sabe? Aqueles robô bem merda. Aí o Walter, obviamente, aliviadinho ali, dá uma risada e tudo. Porém, todavia, o robô começa a se transformar. E como a carta dizia que seu robô está com defeito, o que acontece? O robô começa a atacar o Walter.
tipo um Exterminador do Futuro, tá ligado? E aí depois de destruir praticamente a casa inteira, eles conseguem dar uma pane no robô ali que fica caído lá no porão. E após eles derrotarem o robô, adivinha quem resolve acordar? Simplesmente a adulta responsável, que adivinha só, acordou e vai tomar um banho, porque ela tem um rolê pra dar com os parça, pelo visto. Porém, enquanto ela entra no banheiro, adivinha o que tá acontecendo? Eles estão simplesmente lá jogando os joguinhos deles. E aí simplesmente sai uma cartinha pra eles que diz que alguém vai ficar na câmara criogênica. E aí pronto, do nada a Bella Swan é trocada por um manequim e fica tudo azul, porque ela foi congelada, rapaziada. Mas aí que tá uma parada, porque a Liz, antes dela entrar no banheiro, o que acontece? Ela acorda, eles estão no espaço, obviamente. Eu imagino que o espaço seja gelado mesmo. O que ela faz? Ela liga o aquecedor, ela pensa, porra, tá frio. Ela aqui, liga, né? Entra no banheiro e depois, obviamente, de ser congelada, a próxima carta revela sobre os órgãos, que são basicamente uns lagartos gigantes. E o filme explica que eles vivem com frio e pra aquecer esse frio insaciável, eles vão atrás de toda a fonte de calor existente. E aí, vamos lá, qual é o único ponto de calor que tem ali no espaço? Exatamente a casa deles. E aí, em questão de minutos ou milésimos, a casa simplesmente está lotada, rodeada de órgãos, rapaziada. E aí, quando os órgãos começam a tentar invadir a casa ali, insano, meio que tal piratas do espaço, eles começam a jogar pra ver se eles tiram alguma coisa e eles jogam e a primeira coisa que aparece é resgate um astronauta. E aí, do mais absolutamente nada, entra na casa o que? Um astronauta, que por sorte sabe lidar com os órgãos. E o que ele faz? Decide afastar eles por um tempo, tá? Ele joga gasolina no sofá das crianças, porque foda-se, não é dele. E ele joga o sofá pra longe, rapaziada, atraindo assim os órgãos. E obviamente também pra ajudar desligando o aquecedor, né, que atrai os bichão. E aí, quem que sai da câmara criogênica esta hora? Exatamente a nossa querida Crepúscula, que sem dúvidas nenhuma tem um choque de realidade absurdo, porque ela foi dormir, a casa tava no jeito, ela voltou, a casa tava toda fodida, os bichos no espaço, tudo podre. O astronauta daí, então, morto de fome, decide ir lá comer, e aí tem toda uma trama que o astronauta tava perdido no espaço, que ele ia comer, não sei o que lá. E é bem nessa hora que o que acontece? Os dois irmãos começam a brigar, igual no filme inteiro, pra variar. Bom, eles continuam jogando o jogo, e adivinha o que acontece? Os órgãos voltam, rapaziada. E com sangue nos olhos dessa vez, tá? Porque dessa vez não tem essa de ficar pensando antes de invadir, não. Eles já chegam atracando a porra da nave deles lá no bagulho deles e já ficam invadindo já. E aí o que acontece? Quando eles estão vendo os bichão entrar, eles decidem se esconder. Porém, o que acontece? Eles não levam a porra do jogo. E o jogo só termina os efeitos deles se você termina a porra do jogo. O que acontece? Os órgãos jogam o jogo deles pra dentro da nave. Ou seja, eles não vão conseguir terminar a partida. E adivinha só quem é a única pessoa pequena o suficiente que consegue entrar disfarçada em uma nave pra pegar o jogo? Exatamente ele, rapaziada, o nosso querido Danny. A criança vai lá, então, muito berés, pega o jogo e volta pra eles, rapaziada. E só uma pausa e só um adendo, tá? A grande parte do orçamento desse filme, obviamente, além dos efeitos especiais, que são muito bons sim, foram pra maquiagem do filme. Porque esses lagartões aí não são CGI que nem a gente teria hoje em dia. São maquiagem, rapaziada. E que maquiagem bem feita, tá? Esses lagartões são muito mídia, muito mídia. Ah, é meio fantasioso? É, mas é muito bonito, tá? Isso a gente tem que comentar. E aí que tá o ponto, porque quando eles estão prestes a serem capturados pelos lagartões, o que acontece? Eles tiram uma carta dizendo que o robô está recuperado. O robô que, obviamente, era do Walter, ele tava quebrado, agora obedece às ordens dele. E o robô, meu irmão, é fodástico, tá? Ele sai descendo o cacete em todos os órgãos possíveis. E aí, depois dessa cena incrível, meus amigos, a gente tem simplesmente um dos maiores plot twists de todos os tempos da história do mundo moderno. O Walter e o Danny tinham acabado de ter uma briguinha boba de novo, né? Porque é só o que essas crianças fazem no filme, pelo visto. E aí o Walter joga sua vez no tabuleiro e a carta que sai é Estrela Cadente. Faça um pedido. E é aí então que o nosso querido astronauta... E é então que quando o astronauta vê essa carta que o Walter tirou, ele fica completamente em choque, rapaziada. Falando, meu Deus do céu, não faz isso, Walter, não sei o que, está com a cabeça quente, você brigou com o teu irmão, mas não faz isso, tananã, tananã. Bum, pedido realizado. Aí ele procura o Danny rapidão, ele não acha o Danny, meu Deus, o que você fez, Walter? Aí ele, não sei, não fiz nada, aqui ó, meu pedido, blá, uma bola autografada, não sei porque ele queria isso, mas let's go. E é engraçado que, tipo assim, ele podia pedir qualquer coisa, tá ligado? Por que ele não pediu pra acabar o jogo, viado? Mas bom, eles estão lá procurando, não acham o Danny, quando de repente o Danny tava lá, rapaziada. E aí que o nosso querido astronauta revela o maior plot twist de todos, que simplesmente ele é o Walter. E eles jogaram esse jogo há um tempo atrás. Só que diferente desse Walter, ele, que é o Walter, que ele queria que o irmão dele não existisse.
Porém, como você deve estar pensando, o jogo só acaba se você joga. Como ele desejou que o irmão dele morresse, ele não consegue jogar. Ou seja, ele ficou preso lá pra sempre. E isso é o peso das consequências. Se isso daqui não é melhor que Tarantino, eu sou maluco. E é aí que dá a merda, rapaziada. Porque além de ter apanhado 2 vezes, os órgãos voltam pra casa deles e agora é pra valer. Agora não tem vez mesmo. Eles começam a fuzilar tudo. Juntam 5 bilhões de naves. Eu acho que tem mais nave aí que estrela no céu. E eles começam a fuzilar a nave, rapaziada. Mas fuzilar muito. E o que acontece? A única saída deles é jogar. Eles estão quase no final. Mais um pouco eles terminam. E aí, no maior desespero do mundo e já sem suprimento, o que acontece? O Danny decide jogar. O Danny joga, ele cai longe do lugar final ali, porém, ele consegue uma carta. E o que diz nessa carta? Avance, mas não sei quantas casas. E o que acontece? O Danny consegue chegar no final do jogo, fazendo assim com que todos entram num buraco negro e no final das contas tudo é revertido, rapaziada, no maior paz e amor do mundo. Tudo é revertido, tá todo mundo feliz, brincando, ninguém mais se odeia. Pelo menos é o que mostra nesses últimos 5 minutos de filme, né? Talvez eles possam ter brigado mais depois. O filme termina então com eles fechando essa caixa e ao invés de jogar fora, eles decidem guardar no porão, né? Vai que dá vontade de jogar de novo. E o filme simplesmente termina com os 2 irmãos jogando, sendo felizes, rapaziada. E, meus amigos, sinceramente, que filmaço, tá? Eu via ele quando eu era criança, juntamente com Shark Boy e Lava Girl, que talvez ganhará um review. A minha nota pra esse filme é simplesmente um 10 de 10, porque ele me divertiu quando eu era criança e me divertiu agora. Ah, mas você já sabia tudo. Foda-se. Os efeitos especiais desse filme são bons, apesar de ter um roteirinho genérico. É um filme que você vê sem pensar muito, sabe? Que nem Velozes e Furiosos 3. Exatamente. Bom, rapaziada, é isso. Então, se você gostou do meu conteúdo, por favor, se inscreve no canal e deixe seu like. E fiquem com a minha frase preferida do filme. Chega de briga.